Será que você é uma pessoa de direita ou de esquerda? Bem, para definir esses dois conceitos, eu vou voltar um pouco na história. Mas antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Nós estamos em um ano eleitoral e a política está começando a fazer parte do nosso dia a dia. Debates políticos, conversas, entrevistas, e vem dois conceitos aparecendo: direita e esquerda. Um candidato é de direita, outro candidato é de esquerda. O que implica a pessoa ser direita ou ser de esquerda? Para voltar na história, podemos começar a discutir este assunto através da teoria política agostiniana. Se você querer aprofundar mais ainda, vou deixar um último vídeo que eu postei aqui no canal, foi sobre a luta entre as duas cidades de Santo Agostinho de Hipona. Agostinho ele vai dizer que existe duas cidades que estão existentes na essência humana. Uma cidade do amor por si mesmo e a construção de outra cidade de amor a Deus. Para a Igreja Católica, quando você vai a um templo ou a igreja é a representação ou um pouco da experiência do céu na terra. Então, quando você vê a cultura cristã prevalecendo, para os cristãos é a cidade de Deus vindo para a terra, ou a cidade de Deus se mostrando presente no meio dos homens. Mas quando a maldade, a vontade humana começa a prevalecer, é a cidade dos homens prevalecendo. Santo Agostinho vai abordar que a queda do Império Romano foi causada devido à cidade dos homens começar a prevalecer. O amor por si mesmo, o orgulho, a ganância, o adultério, a fornicação, entre outras coisas que, segundo Santo Agostinho, destrói uma sociedade. Então, com a destruição da sociedade, a Igreja Católica ou a Igreja Cristã, ela ganha destaque, ela ganha força de igreja e de Estado. Lá por volta do século XVIII, em 1789 até 1799, vai ter a Revolução Francesa, que vai ter lá o colapso da monarquia e vai ter lá os girodinos e os jacobinos. Bem, aí começa uma luta. Por quê? No século XIV, com a Renascença, ou até no século XIII, com o declínio da Idade Média, ou com o aparecimento da burguesia, os burgueses eram os burgos, os novos comerciantes, a nova classe burguesa nascendo, a classe burguesa baixa. Essa categorização, essa força dessa classe baixa, ela vai ganhar destaque com a Revolução Francesa. Mas, se você está gostando deste assunto aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque eu vou publicar muito mais conteúdo filosófico e um pouco de história junto também para se situar. Mas continuando, em 1789, com a Revolução Francesa, teve a alta burguesia, que era o clero e era os reis, as pessoas ou os parlamentares que apoiavam a religião, o clérigo e os reis ficaram à direita do clérigo ou do rei. E as pessoas que eram contra o rei, ou as pessoas que buscavam uma revolução na sociedade, uma mudança, ficaram à esquerda. Quem ficou à direita foi a burguesia alta, os reis, os clérigos e etc. E quem ficou à esquerda foi os jacobinos, a burguesia baixa. E a revolução aconteceu porque os jacobinos começaram a gritar por direitos democráticos e liberais. Ou seja, no começo da definição de esquerda era apoiar uma classe burguesa. Mas uma definição clara que a gente pode encontrar em qualquer manual por aí
Uma pessoa de direita vai ter uma posição que normalmente aceita hierarquia, ou aceita a hierarquia social, aceita a desigualdade social como algo inevitável, aceita como algo que é natural, ou seja, que será um imobilismo, não tem mudança, a coisa é fixa, tinha que ser assim. Ou seja, vai ser baseado no direito natural, é natural as coisas que acontecem, e também vai ser baseado na tradição. Então, as pessoas que são de direita, normalmente elas são tradicionais, têm base no direito social, aceita a hierarquia e fala que a desigualdade é algo inevitável na sociedade. Aqui é a primeira categoria. Segunda categoria é as pessoas de esquerda. A pessoa de esquerda vai ser da seguinte coisa: vai ter a defesa maior contra as desigualdades sociais, uma preocupação com os cidadãos que estão em desvantagem em relação aos outros. Lá na Revolução Francesa você via os jacobinos gritavam por mudança, porque a situação era desfavorável. Mas ao longo do desenvolvimento, a palavra ela ganha uma nova semântica. A semântica da palavra ela muda. A etimologia da palavra muitas vezes vai distanciar da sua origem, onde ela foi cunhada, de onde ela foi conceituada. Por isso que muitas vezes pegamos a palavra e colocamos outro conceito nela. Então, hoje nós podemos ver uma pessoa que tem um pensamento direitista, ou direitista não, tem um pensamento de direita na política. Ou seja, aceita um regime hierárquico, aceita a transição de cargos, aceita que precisa ter pessoas capacitadas na política e entre outras coisas. Então, uma pessoa de direita na política tem essa visão. Muitas vezes essa pessoa pode ter essa visão de direita na política, mas na economia ela tem uma visão de esquerda. Ou seja, ela acredita que a economia tem que ter uma divisão. Tem pessoas que têm muito, outras pessoas têm pouco. E tem outras pessoas que podem ter uma visão de direita, uma visão de direita na política, uma visão de esquerda na economia e pode ter na religião uma visão de direita, como de que a religião é importante, a religião tem seu valor, a religião não deve ser desinstituída, não deve ser desvalorizada, como aconteceu na Revolução Francesa, que muitas vezes tinha pessoas, ou reis não, ou burgueses, que estavam perseguindo a religião, e principalmente a religião cristã, ou mais específico, a Igreja Católica. Normalmente, podemos ver que, do contrário, a pessoa ela pode ser de esquerda. Ela pode ter uma política de esquerda, onde a política vai aceitar todos, seja pessoa letrada ou não letrada, vai ser democrática, vai colocar mulheres, vai colocar homens, gays, lésbicas, etc., para participar do debate político e às vezes até para galgar um cargo político, mas na economia vai ter uma visão meio que liberal. Deixa fluir as coisas. As coisas têm que deixar o cíclico natural da economia ela se autodesenvolver. O Estado não deve ter tanta interferência. Na política, pode ter que ter uma visão onde o Estado tenha interferência, onde busca a maior participação possível das pessoas. Mas na economia, talvez a pessoa ela busca uma visão um pouco mais conservadora, de que o Estado não deve cobrar tantos impostos, de que o Estado não deve ficar metendo a mão na economia. Mas na religião, a pessoa pode ter uma visão de esquerda, de que, como Karl Marx vai pautar, que a religião seria o ópio do povo, que a religião é o atraso da humanidade, como outras correntes filosóficas podem apontar. Então, quando a gente pensa em direita e em esquerda, estamos trazendo visões, conceitos para pensar a realidade. Às vezes, os conceitos eles não cabem para verbalizar a realidade de forma ampla, mas podemos usar estes conceitos para podermos pensar
qual é a posição da pessoa de esquerda? Qual é a posição da pessoa de direita? Que nem eu pautei aí, a pessoa ela pode muito bem ser de esquerda, mas na visão econômica tem um pensamento de direita ou neoliberal. A pessoa ela pode ser de esquerda, mas tem uma visão conservadora na religião, que é mais para a direita, mas em relação ao Estado tem uma visão de anarquia, de eliminação do Estado, de que o Estado não deve existir, que o Estado é um mal na sociedade. Ou seja, toda vez que a gente pensa em política, ou quando a gente se coloca aqui, que nem você está se colocando para me ouvir aqui falar um pouco de política, que nem essa discussão aqui está dentro da área da filosofia política, onde, primeiramente, eu nem deveria falar sobre direita ou sobre esquerda, porque eu tentei trazer os conceitos das palavras. Mas a gente poderia perguntar o que é política? Como se faz política? O que é liberal dentro da política? O que é uma pessoa que não é liberal? O que é um conservador? O que é um esquerda moderado? O que é um de direita moderado? A direita moderado, muitas vezes, é aquela pessoa que acredita que deve ter uma intervenção na sociedade para que haja distribuição. Mas essa direita também acredita que deve ter uma liberdade para que a pessoa possa se autodesenvolver. Ou seja, dar liberdade para a pessoa desenvolver para que a pessoa possa alcançar o que muitas vezes a gente escuta em alguns discursos de pessoas de direita, que é a tal da meritocracia. Para completar esse conteúdo e esse vídeo aqui, eu vou aconselhar você a 3 vídeos. Eu vou deixar eles aqui em cima. Um vai aparecer no final. No primeiro vídeo eu vou falar sobre liberalismo, que já está no canal. Outro vídeo eu vou falar para você sobre as ideias iluministas, um resumo sobre o iluminismo, que eu vou deixar aqui em cima, aqui, deste lado aqui. Ok? Espero que esse conteúdo possa ajudar você a compreender sobre direita e sobre esquerda. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!